Pois é, BYD vendendo carro fake. Alguém aí se lembra da história da Lamborghini? Fica no vídeo aí que vocês vão entender. Antes mesmo do lançamento do Seal elétrico aqui no Brasil, a BYD havia apresentado dois modelos com o mesmo nome. Um lá na China, o Seal híbrido, e o Seal U lá na Europa. O U, ou apenas Seal U para os brasileiros, é nada menos do que uma versão atualizada do Song Plus. No caso, o Song Plus vendido na Europa, ele é chamado de Seal U. Na China ele manteve o nome Song Plus, só que na Europa ele tem apenas a versão elétrica, pelo menos por enquanto. Enquanto que na China existe ali as duas versões. A híbrida, semelhante à que é vendida no Brasil, porém atualizada, com uma bateria maior. E a elétrica, que também foi atualizada, que passou a ter uma bateria um pouco maior, 71, passando dos 71 kWh, quase 72 kWh, para os 88 kWh de capacidade. As versões híbridas, a BYD divulga autonomia de 110 e 150 km, dependendo do tamanho do pack de baterias. E na versão elétrica, ele recebe agora uma bateria de maior capacidade para a versão de longo alcance, com mais de 500 km no ciclo WLTP. Então o Song Plus ele mudou de nome só na Europa, na verdade ele estreou na Europa já com esse novo nome, recebendo à frente o nome do Seal, e profundas atualizações, tanto de motor, que passou de 187 para 222 cavalos na versão elétrica, e bateria, como eu já falei. Até aí nenhuma surpresa. O Seal U é o Song Plus atualizado, tanto que no mercado chinês ele continua sendo vendido como Song Plus e não como Seal. Mesmo tendo essa cara do Seal, mas continua sendo vendido como Song Plus. E agora vem uma pegadinha que é o Seal DMI, ou que seria a versão híbrida do Seal. Como a gente pode ver aí, o interior é idêntico ao do Seal. Alguma diferença de cor, de tonalidade, talvez uma coisinha ou outra ali, mas basicamente é o mesmo interior do Seal. Externamente também vocês podem ver que é um Seal, porém com a grade, né, para entrada de ar, obviamente, do motor a combustão. E os vincos também foram redesenhados. Fora isso, basicamente é o Seal, o farol do Seal, a lanterna traseira do Seal, todos os elementos do Seal. Porém, eu me atentei a alguns detalhes que eu acredito que pouca gente se atentou. Não encontrei nenhuma informação na internet sobre isso. Eu fui fuçando e catando ali os detalhes e cheguei a essa conclusão. Essa conclusão fui eu que fiz, baseada nas informações que eu consegui por imagens e as informações técnicas. Eu concluí que esse carro não era o Seal. A primeira coisa que eu notei foram as dimensões. O entre-eixos dele é um pouquinho mais curto. Até aí beleza. O BYD pode ter encurtado entre eixos, ok. Só que porém ele é mais longo. Ele tem praticamente as mesmas dimensões do RAM. E até aí tudo bem também, já que ele tem que ter um capô mais alongado para comportar o motor a combustão, né? Então talvez a BYD tenha feito isso, alongado o capô. Até aí tudo bem. Porém a largura também é diferente. Entendeu? Um pouco mais largo. Aí você pode falar, né? Talvez seja por conta dos vincos. Como vocês podem ver na imagem, ele tem uns vincos que o Seal não tem. Beleza. Porém, eu fui encontrando outras evidências que mostraram que ele não é o Seal. Por exemplo, o Seal ele utiliza a tecnologia Software. Então, a construção da plataforma dele, ele tem uma plataforma oca, porque a bateria ela serve como assoalho. Então, ele não possui assoalho. Mas nessa imagem aí a gente pode ver que no caso do Seal DMI ele tem assoalho. Então, né, uma das evidências aí que mostra aí que o Seal DMI não é o Seal, não é o mesmo Seal elétrico. Na parte superior ali no teto, que a gente pode ver que o Seal DMI ele utiliza o para-brisas, o vidro do teto solar e um outro vidro na traseira. Porém, o Seal elétrico ele utiliza um único vidro, né, que é chamado de canopy, né, conhecido como canopy, né, utilizado naqueles aviões de combate, enfim, de acrobacia, etc. Chamado de canopy porque ele envolve toda a parte superior. Então ele não possui o teto do Seal, ele é todo de vidro, ao contrário do Seal DMI. E dessa forma que a gente percebe que o Seal DMI não é o Seal propriamente dito, ele se trata de um outro veículo, uma outra plataforma, uma outra base, porém com o design do Seal. Por isso que eu falei aquele meme lá da Lamborghini, né? Aquela história lá da Lamborghini. O cara pegou o Uno e modificou e tal, para ter o design de um carro super esportivo. E a grosso modo foi isso que a BYD fez. E mesmo que a BYD, né, mesmo que se cogite aí que a BYD modificou a plataforma, não faz sentido modificar o entre-eixos, já que é uma diferença minúscula, né, de 2 centímetros. Então não faz sentido você fazer todas aquelas modificações e ainda retirar 2 centímetros do entre-eixos. Pra mim não faz nenhum sentido. Na tentativa de descobrir qual a base utilizada pelo Seal DMI, eu cheguei a cogitar o Song e o RAM, né, já que todos os veículos da plataforma 3.0 estavam descartados. Então eu cheguei a cogitar esses dois aí. E o RAM até fazia sentido encurtar o entre-eixos, já que ele é de uma plataforma
já utilizada, né, para a versão híbrida, porém não fazia tanto sentido quanto alongar a plataforma do Song, já que isso diminuiria os custos, né? Então, depois do anúncio do Song L, aí sim, aí caiu a ficha que realmente a plataforma do Seal DMI é a mesma do Song L, que é um SUV coupé que utiliza a mesma base do Song. Então, dessa vez a BYD realmente utilizou o nome do Song e aí ficou fácil de descobrir. A largura é exatamente a mesma, do Song L e do Song, então deu para matar essa charada aí depois do lançamento do Song L. O problema de alongar o chassi do Song é que a estrutura não é tão refinada quanto a do RAM e do TAN, com o RAM tendo 97 kg e aço de grau militar. Mas aí vem a estratégia de desonerar a estrutura e aumentar o tamanho do pack. Foi isso que eles fizeram. Retiraram o pack menor, que é utilizado, por exemplo, no Song Plus, vendido aqui no Brasil, que é o pack de 8.3 kWh, e colocaram já na versão de entrada o pack de 18.3. Então isso daí, com o pack maior, obviamente, ajudou a reforçar a estrutura e compensar o fato de ter alongado o chassi do veículo. O resultado de uma engenharia mais eficiente foi um veículo de menor custo, peso e características semelhantes à do RAM, né, em termos de rigidez e dimensões, ele está muito próximo do RAM, e em termos de peso, ele é até um pouco mais leve do que o RAM DMI, né, o RAM híbrido. Voltando a falar do Song L, que é o SUV coupé, enquanto que o Song Sedan, digamos assim, né, que é o Seal híbrido, tem características muito próximas do RAM híbrido, porém com um custo menor, né, de produção. O Song L ele terá provavelmente um custo menor do que o TAN, porém características muito mais próximas do TAN elétrico e talvez até melhores, porque ele será mais otimizado, já que ele já vai nascer 100% elétrico, mesmo utilizando uma plataforma mais antiga, ele nascerá 100% elétrico, então não precisará de tanto balanço dianteiro, por exemplo, né, que é necessário para a colocação ali do powertrain movido a combustão. Então ele será muito mais otimizado nessa questão de peso, de rigidez. Provavelmente receberá o pack de baterias, que é o maior pack que a BYD já utilizou, que é o pack que ela utiliza no TAN na última versão, a versão reestilizada. E o TAN, inclusive, é o veículo de maior alcance da BYD atualmente. E esse pack é um pack de 108.8 kWh e provavelmente será utilizado no Song L. Os números do Song L são impressionantes. 2 motores de 517 cavalos de potência combinada, semelhantes aos que são utilizados no RAM e no TAN, na versão atualizada. E uma bateria que será o maior pack de baterias da BYD, que é o mesmo utilizado no TAN, porém mais leve do que o próprio TAN, e com a aerodinâmica muito mais otimizada, já que se trata de um SUV coupé. Só de olhar a gente já percebe que o coeficiente aerodinâmico será muito melhor do que o do TAN. Então será um veículo bastante eficiente, provavelmente terá a maior autonomia dentre todos os veículos da BYD.